O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 307 do podcast O Catecismo em um Ano. Neste dia, dentro do artigo 7º, não furtar, nós leremos os parágrafos 2415 a 2418. O respeito pela integridade da criação. O 7º mandamento manda respeitar a integridade da criação. Os animais, como as plantas e os seres inanimados, estão naturalmente destinados ao bem comum da humanidade passada, presente e futura. O uso dos recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do respeito às exigências morais. O domínio dado pelo Criador ao homem sobre os seres inanimados e os seres vivos não é absoluto. É medido por meio da preocupação pela qualidade de vida do próximo, inclusive das gerações futuras. Exige religioso respeito pela integridade da criação. Os animais são criaturas de Deus, que os envolve com sua solicitude providencial. Por sua simples existência, eles o bendizem e lhe dão glória. Os homens também lhe devem carinho. Lembremos com que delicadeza os santos como São Francisco de Assis e São Felipe Neri tratavam os animais. Deus confiou os animais à administração daquele que criou à sua imagem. É, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar vidas humanas. É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar suas vidas. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. E com uma leitura complementar para este dia, nós leremos a mensagem do Papa Francisco para a celebração no Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que será celebrado no dia 1º de setembro de 2023. Queridos irmãos e irmãs, que jorrem a justiça e a paz. É neste ano o tema do tempo ecumênico da criação, inspirado pelas palavras do profeta Amós. Jorre a equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca. Capítulo 5, versículo 24. Esta expressiva imagem de Amós diz-nos aquilo que Deus deseja. Deus quer que reine a justiça, que é essencial para a nossa vida de filhos criados à imagem de Deus, como é a água para a nossa sobrevivência física. Essa justiça não se deve esconder demasiado em profundidade, nem desaparecer como a água que evapora antes de poder sustentar-nos, mas deve surgir onde houver necessidade. Deus quer que cada um procure ser justo em todas as situações e sempre se esforce por viver segundo as suas leis,
permitindo à vida florescer plenamente. Quando buscamos, antes de tudo, no reino dos céus, conforme o Evangelho de Mateus, mantendo uma justa relação para com Deus, a humanidade e a natureza, então a justiça e a paz, poderão jorrar como torrente inexaurível de água pura, vivificando a humanidade e todas as criaturas. Em julho de 2022, num lindo dia de verão, convidei a meditar sobre isto durante a minha peregrinação até as margens do Lago de Santana, província de Alberta, no Canadá. Aquele lago foi e é um local de peregrinação para muitas gerações de indígenas. Como disse então, acompanhado pelo rufar dos tambores, quantos corações chegaram aqui ansiosos e trepidantes, sobrecarregados pelo peso da vida, e junto destas águas encontraram a consolação e a força para continuar. Mas aqui, imerso na criação, há outro batimento que podemos escutar, a palpitação materna da terra. E assim como o batimento dos bebês, ainda no seio materno, está em harmonia com o das mães, assim também para crescer como seres humanos precisamos de cadenciar os ritmos da existência com os da criação que nos dá vida. Neste tempo da criação, detenhamo-nos a sondar esses batimentos do coração, o nosso, ou das nossas mães, ou das nossas avós, o pulsar do coração da criação e do coração de Deus. Hoje não estão harmonizados, não batem em uníssono pela justiça e a paz. A muitos é impedido beber neste rio caudaloso. Ouçamos, pois, o apelo a permanecer ao lado das vítimas da injustiça ambiental e climática, pondo fim a esta guerra insensata contra a criação. Vemos os efeitos desta guerra em muitos rios que estão a secar. Os desertos exteriores multiplicam-se no mundo, porque os desertos interiores tornaram-se tão amplos, afirmou certa vez Bento XVI. O consumismo voraz, alimentado por corações egoístas, está a transtornar o ciclo da água do planeta. O uso desenfreado de combustíveis fósseis e a destruição das florestas estão a criar uma subida das temperaturas e a provocar secas graves. Terríveis carências hídricas estão a afligir cada vez mais as nossas casas, desde as pequenas comunidades rurais até as grandes cidades. Além disso, as indústrias predatórias estão a esgotar e poluir as nossas fontes de água potável com atividades extremas, como o fraturamento hidráulico para a extração de petróleo e gás, os megaprojetos de extração descontrolada e a engorda acelerada de animais. Apropriam-se da irmã água, como ele chama São Francisco, transformando-a em mercadoria sujeita às leis do mercado. O painel intergovernamental das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas defende uma ação urgente em prol do clima a fim de nos impedir de malbaratar a ocasião para criar um mundo mais sustentável e justo. Podemos e devemos evitar que se verifiquem as piores consequências, e é tanto o que se pode fazer, se no final, como tantos riachos e torrentes, confluirmos num rio caudaloso para irrigar a vida deste nosso planeta maravilhoso e das gerações futuras da nossa família humana. Unamos as mãos e demos passos corajosos para que a justiça e a paz jorrem em toda a terra. Como podemos contribuir para o rio caudaloso da justiça e da paz neste tempo da criação? Que podemos nós, sobretudo como igrejas cristãs, fazer para sanar a nossa casa comum, para que volte a pulular de vida? Devemos decidir-nos a transformar os nossos corações, os nossos estilos de vida e as políticas públicas que regem a nossa sociedade. Em primeiro lugar, contribuamos para este rio caudaloso, transformando os nossos corações. Isto é essencial, se se quer começar qualquer outra transformação. É a conversão ecológica que São João Paulo II nos exortava a realizar. A renovação do nosso relacionamento com a criação
de modo que já não a consideremos como objeto a explorar, mas ao contrário, guardemo-la como um sacro dom do Criador. Depois, consciencializemo-nos de que uma abordagem global requer que se pratique o respeito ecológico nas 4 vertentes: para com Deus, para com os nossos semelhantes de hoje e de amanhã, para com toda a natureza e para com nós próprios. Quanto à primeira destas dimensões, Bento XVI identificou como urgente a necessidade de compreender que criação e redenção são inseparáveis. O Redentor é o Criador, e se nós não anunciarmos Deus nesta sua grandeza total, de Criador e Redentor, tiraremos o valor à redenção. A criação refere-se à ação misteriosa e magnífica de Deus, criar do nada este majestoso e belo planeta e o universo inteiro, e também é o resultado de tal ação, ainda em curso, que experimentamos como um dom inexaurível. Durante a liturgia e a oração pessoal, na grande Catedral da Criação, recordemos o grande artista que cria tanta beleza e reflitamos sobre o mistério da sua amorosa opção de criar o mundo. Em segundo lugar, contribuamos para o fluxo deste rio caudaloso, transformando os nossos estilos de vida, partindo de uma grata admiração do Criador e da criação. Arrependamo-nos dos nossos pecados ecológicos, como adverte o meu irmão patriarca ecumênico Bartolomeu. Esses pecados prejudicam o mundo natural e também os nossos irmãos e irmãs. Com a ajuda da graça de Deus, adotemos estilos de vida com menor desperdício e menos consumos inúteis, sobretudo onde os processos de produção são tóxicos e insustentáveis. Procuremos estar o mais possível atentos aos nossos hábitos e opções econômicas, para que todos possam estar melhor. Os nossos semelhantes, onde quer que se encontrem, e também os filhos dos nossos filhos. Colaboremos para esta criação contínua de Deus através de opções positivas, fazendo o uso mais moderado possível dos recursos, praticando uma jubilosa sobriedade, separando e reciclando lixo e recorrendo a produtos e serviços, e há tantos à nossa disposição, que sejam ecológica e socialmente responsáveis. Por fim, para que o rio caudaloso continue a jorrar, devemos transformar as políticas públicas que regem as nossas sociedades e moldam a vida dos jovens de hoje e de amanhã. Políticas econômicas que favorecem riquezas escandalosas para poucos e condições degradantes para tantos, decretam o fim da paz e da justiça. É evidente que as nações mais ricas acumularam, e cito a encíclica Laudato Si, uma dívida ecológica. Os líderes mundiais presentes na primeira COP28, programada de 30 de novembro a 12 de dezembro deste ano, em Dubai, devem ouvir a ciência e começar uma transição rápida e equitativa para acabar com a era dos combustíveis fósseis. À luz dos compromissos do Acordo de Paris, tendentes a suspender o risco do aquecimento global, é insensato permitir a exploração e expansão contínua das infraestruturas para os combustíveis fósseis. Levantemos a voz para deter esta injustiça para com os pobres e os nossos filhos, que sofrerão os impactos piores da mudança climática. Apelo a todas as pessoas de boa vontade para agirem de acordo com estas orientações acerca da sociedade e da natureza. Numa perspectiva paralela, mais específica do serviço da Igreja Católica, temos a sinodalidade. Este ano, o encerramento do tempo da criação, na festa de São Francisco, a 4 de outubro, coincidirá com a abertura do sínodo sobre a sinodalidade. Como os rios que são alimentados por 1000 ribeirinhos e torrentes maiores, o processo sinodal, iniciado em outubro de 2021, convida todos os componentes, a nível pessoal e comunitário, a convergirem no majestoso rio de reflexão e renovação. Todo o povo de Deus está envolvido num abrangente caminho de diálogo sinodal e conversão. À semelhança de uma bacia hidrográfica com os seus numerosos afluentes, grandes e pequenos, a Igreja é uma comunhão de inumeráveis igrejas locais, comunidades religiosas e associações
que se alimentam da mesma água. Cada fonte acrescenta a sua contribuição única e insubstituível, até confluírem todas no vasto oceano do amor misericordioso de Deus. Como um rio é fonte de vida para o ambiente que o rodeia, assim a nossa Igreja Sinodal deve ser fonte de vida para a casa comum e quantos nela habitam. E como um rio dá vida a todo o tipo de espécies animal e vegetal, assim uma Igreja Sinodal deve dar vida semeando justiça e paz em cada lugar que atinge. Em julho de 2022, no Canadá, recordei o Mar da Galileia, onde Jesus curou e consolou tanta gente e proclamou uma revolução de amor. Soube que também o Lago de Santana é um lugar de cura, consolação e amor, um lugar que nos recorda que a fraternidade é verdadeira, se une os distantes e que a mensagem de unidade que o céu envia à terra não teme as diferenças e convida-nos à comunhão. A comunhão das diferenças, a recomeçar juntos, porque todos somos peregrinos a caminho. Nesse tempo da criação, como seguidores de Cristo, no nosso caminho sinodal comum, vivamos, trabalhemos e rezemos para que a nossa casa comum seja novamente repleta de vida e que o Espírito Santo continue a pairar sobre as águas e nos guie para renovar a face da terra. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!